Nos aqui, usa-nos para a honra e glória do teu nome. E você diz amém. Hoje é dia das mães, né? Então nada melhor do que falarmos sobre as mães. Amém? Eu estava vendo algo interessante. Porque eu me acho um bom pai. Então, às vezes, quando eu vejo essa agonia toda com as mães, eu fico um pouco com ciúme, né? Porque eu sou um pai e também ao mesmo tempo mãe. Aí a gente fica com ciúme, né? Mas de fato a mãe é algo muito especial. A placenta, né, onde o bebê é gerado ali e fica ali, é algo interessante. A mãe, coitada, desde o bebê no seu ventre, que ela já dá o seu sangue para sustentar o seu bebê. Porque é ali através da placenta que tudo chega ao bebê. Então, ali dentro tem o que é sangue. Então, tudo que a mamãe come, né, eles vão lá retirando os nutrientes que servem para o bebê. E aí complica, né? Porque se a mãe não se alimenta bem, ela vai ficar sem nada. Porque a placenta, ela é terrível. Ela retira tudo. Tudo. Já pensou? Se a gente fosse comparar com alimento literal, porque vai tirando do sangue, né? Se a mãe come um pedaço de bolo, aí a placenta olha assim e diz: opa, ele está querendo, pega o pedaço do bolo todo e leva para o bebê. Aí a mãe fica com fome. É assim que funciona. Ele vai retirando. Você sabia que até na barriga da mãe o bebê faz xixi? E aí quem recebe tudo isso aí? A mamãe. É por isso que as coitadas, meu Deus, aí tem umas que tá com fome, come para dar sustento a ela e ao bebê, porque o abençoadozinho, né, não para ali. Deus é perfeito. Então, desde o ventre da mãe, que a mãe já dá o sangue pelo filho, ela já dá a vida pelo filho. Então, de fato, por mais que um pai seja dedicado, amoroso, ele não vai substituir isso, porque de fato a mãe se entregou primeiro. Mas Deus, como Deus é bom, Ele coloca duas pessoas para que cuidem de uma pessoa só. Então eu entendo assim que a mãe, por mais que tem mães também que só o sangue de Jesus, né? Só o sangue de Cristo. Mas que nós viemos entender como é que funciona. E a Bíblia relata várias mães que podemos tomar como exemplo. E hoje nós iremos falar sobre uma mãe muito especial, que está no livro de Êxodo, capítulo 2. Você ainda lembra da sua mamãe, Francisco? Lembra? Eu perdi a minha mãe, ela bem novinha, 30 e poucos anos. Mas também fui criado por outra mamãe, que cuidou de mim e não me gerou, mas cuidou. Então, parabéns para você, tia, eu chamo de tia, que cuidou de mim, foi a minha mãe. Mas também conheci a minha mãe, ela já partiu para o céu. Então eu deixo aqui já meu feliz Dia das Mães para todas as mamães, para minha esposa, que também é mamãe, a pastora da igreja, a minha família também tem um monte de mamães, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês, todas as mamães que estão aí na live assistindo, amém? Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1.
Ajuda Francisco a achar ali. Raquel tem essa missão aí, de ajudar Francisco a achar o texto. O primeiro livro aí, Êxodo. Não, é Gênesis, não é o primeiro. É o segundo. Gênesis, Êxodo 2. 2, 1. Amém? O texto fala assim, ó. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. E não podendo durante 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Até aí, por enquanto. Volte aqui. Também no livro de Números 26, 59 diz assim: a mulher de Arão, com N, Arão, era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Então, a mãe que nós vamos falar nessa noite chama-se Joquebede. Joquebede é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, uma mulher como muitas guerreiras que nós conhecemos nos dias de hoje, que dá a vida pelo seu filho. Então, o texto que nós lemos aqui, fica um negócio meio que, para quem não conhece a história, né? Como é que uma mãe tem coragem de pegar o seu filho, colocar dentro de um cesto, tapar os buracos, colocar ele lá e deixar na margem do rio, para que alguém o pegasse para criar? Mas se nós viermos voltar mais algumas páginas aí, no livro de Êxodo, no capítulo 2, é só voltar uma páginazinha só. A gente estava no 2, agora a gente vai ler o 1, a partir do versículo 11. Conseguiu achar aí, Francisco? 2:11, só voltou uma páginazinha só. O 1, Êxodo 1:11. E diz assim, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no caminho.
trabalho no campo. Todo este serviço lhe era imposto com tirania. No tempo em que Joquebede viveu, o Egito, o povo de Deus estava lá no Egito porque entrou 70 pessoas no Egito. Era a família de Jacó, José e seus irmãos, que daí vieram as tribos de Levi. Então esse povo entrou, essa família entrou, e aí, enquanto eles estavam lá, o povo foi próspero, Deus abençoou o povo. Só que a Bíblia diz que se passaram muitos anos, e esses patriarcas morreram, e passaram mais um grande período, um novo rei do Egito assumiu. E esse rei, agora que não conhecia a história daquele povo, observava que aquele povo era muito numeroso, e que talvez em uma guerra aquele povo se virasse contra eles. Então o que é que eles fizeram? Eles escravizaram este povo, colocaram trabalho forçado, para que aquele povo se controlasse ali e ficasse preso naquele peso de trabalho. Mas o que eu acho mais interessante aqui, que crente gosta de namorar, né? Porque quanto mais colocava trabalho, mais as mulheres tinham filhos. Eu estava cansado, não imagine. Será que aqui na nova versão fala assim, ó, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramassés, onde o rei do Egito guardava as colheitas dos cereais, e tornaram escravos, tratando-os com brutalidade, fazendo com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todo o serviço que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Só que mesmo assim, o povo crescia. Quando terminava o trabalho, um olhava para o outro assim, foi pesado o dia hoje, né? Vamos relaxar. E os filhos vinham nascendo. Então, se nós viemos a entender aqui, quanto mais a luta está difícil, quanto mais a luta está difícil, mas Deus nos fará prosperar. O inimigo tem posto na nossa frente pesos, o inimigo tem colocado na nossa frente trabalho, o inimigo tem colocado na nossa frente dificuldades, cada dia mais fica difícil, mas se nós colocarmos a confiança no Senhor, mesmo assim prosperaremos. Porque esse filho aqui, trazendo para o nosso entendimento, filho significava bênção do Senhor. Então aquele povo ficava um povo, uma grande multidão, numerosos, a ponto que aconteceu? Olha o que o rei do Egito fez no versículo 15 em diante. O rei do Egito deu a Cifra e a Puá, que eram parteira das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, faça o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixe que viva. Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias, elas dão à luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. Aqui nós encontramos duas mulheres que tinham a ordem para matar, mas elas temiam a Deus. Então, quando nós tememos a Deus, nós não tomamos, nós não cumprimos ordens de tiranos, nós não cumprimos ordens de pessoas que estão usando do seu poder para atingir outras pessoas.
Aqui nós encontramos o limite da obediência do cristão sob as autoridades. A Bíblia diz que as autoridades foram constituídas por Deus e nós devemos obedecer às autoridades, mas obedecer naquilo que está dentro da lei do Senhor. Olha aqui que esse rei dá uma ordem para que as mães, aquelas mulheres, matassem crianças. Não foi uma ordem direta? Por isso essas mulheres falam, elas temiam a Deus e não obedeceram a homens. Então, portanto, você obedece aos homens, também obedecendo a Deus. Deus é superior a qualquer autoridade. Nós devemos prestar toda a reverência e nós devemos seguir tão somente ao Deus Todo-Poderoso. Então, se a ordem de um líder maior estiver linkada com a vontade de Deus, aí nós obedecemos. Mas se uma autoridade manda que você faça um assassinato, manda que você roube, manda que você mate, você não irá obedecer. Então essas mulheres aqui foram obedientes, mas olha o que aconteceu com elas. Elas responderam, é que as mulheres é diferente, elas não são como as mulheres do Egito. Quando nós chegamos, elas já tiveram neném. No Êxodo capítulo 1, 20, 21 diz assim: as parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que elas tivessem suas próprias famílias, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Era um cenário de morte, quando Joquebede deu à luz, irmãos. Porém, olha só o que a obediência faz. Mulheres que talvez fosse estéril, a Bíblia não fala que elas eram estéreis, mas até aquele momento elas não tinham filhos ainda, mas pela obediência dela, o Senhor permitiu que ela também constituísse família. Então a obediência a Deus faz com que você prospere, faz com que você tenha êxito, faz com que você alcance a bondade do Senhor. Aqui nós vemos também duas mães. Olha aí a mãe tomando uma atitude, porque uma mãe que é mãe, ela jamais fará mal ao filho de uma outra mãe. Porque a mãe sabe o que é padecer, o que é sofrer com o filho ali no ventre, aquele vínculo que Deus colocou entre a mãe e o bebê. O rei Salomão, logo no seu primeiro ano de reinado, enfrentou algo muito difícil, em que duas mulheres ganharam neném na mesma época, e aí uma rolou por cima do seu filho durante a noite e o matou. Porém ela acordou, pegou o bebê dela que estava morto e trocou com a colega de quarto que estava vivo. E aí quando a mãe acorda e olha ver seu filho morto, ela se desespera e ela olha para o bebê, porque uma mãe conhece o seu filho. Uma mãe conhece o seu filho, e aí o que acontece? Ela disse assim: essa criança é a minha, a sua é que está morta. A outra que trocou o bebê disse: não, o meu filho é o que está vivo, o céu é o que está morto. E aí leva diante do rei para resolver aquela causa. E aí Deus dá sabedoria a Salomão. Salomão pega e diz assim: olha só, pronto, eu vou resolver esse problema, já que nenhum admite de quem é o filho, então vou fazer o seguinte: chamou o soldado, pega essa criança aí, corte no meio e deu um pedaço para cada uma. Naquele instante que o soldado pega a criança, a Bíblia fala que a mãe disse: tudo bem, pode fazer. A falsa mãe, mas a verdadeira disse: não, meu rei, entregue a criança para ela. Então o rei Salomão percebeu que a verdadeira mãe é aquela que preferiu perder o seu filho para a mentirosa, para que a criança não morresse. Eu vi um vídeo muito interessante, que na escola as professoras colocaram as criancinhas todas debaixo de uma mesa, só com os pezinhos do lado de fora, sem as sandálias.
E as mães tinham que chegar e pegar o seu filho pelo pé. Incrível. Todas as mães conheceram seus filhos. A primeira já chegou, tinha uns 15 crianças assim. Ela olhou, pegou, puxou pelo pé. Uma mãe conhece o seu filho. Todas acertaram. Eu não sei, se eu fosse eu lá, eu tinha que esperar. Eu ia esperar todo mundo pegar, o que sobrasse era meu. Talvez eu conhecesse, viu? Mas é isso. Então essas duas mulheres também já foram, né, mães especiais, porque uma mãe de verdade, ela compreende a dor de uma outra mãe. Então este é o cenário que Joquebede viveu, um cenário de morte. Imagine você agora, né, tendo um filho diante de uma situação dessa. Aí sabe o que esse demoniado desse rei fez? Versículo 22 fala assim, ó, então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Ele não se conformou. Aí eu digo a você que o diabo, ele é implacável. O inimigo, ele é implacável. Você vence uma batalha, ele arruma outra forma de lhe atingir. Você vence uma batalha, ele arruma outra forma de lhe atingir. Você está orando por uma situação aqui, e aí você está vencendo essa situação, e o inimigo arruma outro problema. Aí você tem que continuar orando, porque se nós desistirmos, nós não seremos vitoriosos. Porque o diabo, o inimigo, as pessoas ruins, elas são implacáveis. Então ele arruma uma outra forma, ele fala, então a partir de hoje, as mães que tiverem filhos aí, homens, joguem no rio. Joguem lá. E aí todos sabem que Joquebede teve no Gênesis, no Êxodo 2, que nós acabamos de ler, Êxodo 2, 1. Deixa eu abrir aqui nesta versão. Êxodo 2. Um homem e uma mulher da tribo de Levi, foi o texto que nós iniciamos essa mensagem. Um homem e uma mulher, tribo de Levi, casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um menino. Ela viu que o menino era muito bonito, então escondeu durante 3 meses. Aquilo que Deus vai te dar, que vai entregar em tuas mãos, será muito bonito. Vai ser tão bonito, tão belo, que você não terá coragem de jogar fora. Aquilo que Deus nos dá é perfeito, como tudo que Ele faz. A boniteza aqui está no amor. A boniteza aqui, a mãe, ela nunca acha o seu filho feio. A mãe, ela está sempre olhando com olhar de amor, e ela não aceita perder aquilo que Deus entregou para ela. Então essa mãe olhou para seu filho e disse: eu não vou jogar meu filho no rio. Tem mães aí que está pegando seus filhos e colocando na lata de lixo. Tem mães aí que está tendo seus filhos, e agora essa lei maligna do aborto, de crianças no ventre da mãe serem assassinadas, porque o diabo, ele não está satisfeito com aquilo que Deus fez. Deus fez a mulher é algo muito especial. A mulher é o único ser que consegue trazer uma vida a este mundo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Mas a Bíblia relata que quando Ele foi fazer o homem, Ele começa a detalhar, e fez o homem com suas próprias mãos, colocou ele de pé, ser vivente, soprou nele o fôlego de vida, e esse homem andava pelo jardim sozinho. Então entendo eu que primeiro Deus fez Adão,
Mas ele quis melhorar. Ele quis fazer algo melhor que o homem. E ele agora coloca, sabe, Adão para dormir. Vou fazer uma surpresa para você. Talvez durante o seu sono, quando você acordar, Deus tem uma surpresa para você. Eu creio, eu recebo, que quando eu dormir essa noite pela manhã, Deus terá uma surpresa para mim. E o que acontece? Ele faz ali a mulher, tira da costela do homem, forma a mulher, e aí ele entrega essa mulher ao homem. Aí ele fala: agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E ali passam a viver juntos, e eles são uma só carne. E ali se dá-se início à vida, a geração de vidas. E aí o diabo não está satisfeito, e a todo tempo o diabo tenta distorcer a família. E essa mãe, ela tem uma triste notícia, que teria que jogar o seu filho. Já tinha vencido lá, porque as parteiras não faziam o que o rei mandava, aí teve agora que vencer. Talvez nesse período ela descansou, já que nós temos a parteira aqui, vai ficar tudo bem, relaxou. Aí veio o filho, Moisés. Aí agora essa mãe se depara com um novo decreto, com uma nova ordem do diabo: joguem as crianças no rio. O versículo 3 diz: como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e peixe, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Uma mulher, ela é inteligente, ela é esperta. Não fique achando, a gente fica pensando, como eu falei aqui nesse instante, como é que essa mãe coloca esse cesto assim? Não, ela já observava que a filha do rei do Egito não podia ter filhos. Ela já observava que ela ia à tarde ali banhar-se com suas servas. Ela não é boba. A mãe tem visão de águia, a mulher virtuosa, ela tem visão de águia. E essa mulher era muito inteligente, ela faz todo esse plano. Ela disse: eu não vou perder aquilo que Deus me deu, eu posso até abrir mão agora, mas para resgatar lá na frente. Pegou aí? Tem situações, mãe, que Deus está abrindo mão agora, para pegar lá na frente. Quantas mães não tem que estar abrindo a mão de seus filhos nesse momento, porque saiu de casa, porque saiu no momento errado, mas lá na frente ele voltará para os seus braços. E aí ela faz esse plano e coloca e deixa na beira do junco, porque às vezes as pessoas contam a história que ela colocou e empurrou a cestinha e desceu. Não, olha o que o texto está dizendo: que pôs nela o menino, deixou o cesto entre os juncos na beira do rio. Deixa ali, paradinho, daqui a pouco ela chega. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Essa irmã era Miriam. Miriam ficou de longe, observando. Miriam sempre esperta, sabida toda. Porque mulher não é boba, mulher é inteligente. Desde criança já tem dentro dela a sabedoria que vem dos céus. E ela ficou de longe olhando. Aí a filha do rei do Egito foi até o rio, estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta do menino na moita de juncos. Mandou que uma das escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este menino é um israelita. Não importa se seu filho estiver distante, ele tem a marca da promessa. Aonde ele estiver, ele será diferente. Ela descobriu logo que aquela criança era um dos
israelitas. Eu lembro que uma vez eu entrei na fábrica onde eu trabalhava, e na época eu tocava em banda secular, ainda tinha cabelo, e era alisado, e eu botava luzes, e dava brinco, e eu entrei na fábrica assim, quando eu chego na portaria, o porteiro fala: você já foi cristão? Eu digo: como é que você sabe? Ele fala: eu vejo o brilho do Espírito Santo nos teus olhos. Eu falei: agora ferrou. Eu não estou caracterizado de crente, mas eu era diferente. Dá para você conhecer de longe. Então ela olhou e disse: epa, esse menino aqui não é dos nossos não. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá buscar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? A irmã olhou, e disse assim: opa, você quer que eu vá buscar alguém? Aí ela disse: vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. Joquebede, a mulher temente a Deus, ela não queria perder aquilo que Deus entregou na sua mão. Mamãe, não entregue o seu filho. Mamães, não abortem os seus filhos. Deus vai te dar condições de você criar. Deus vai dar condições de você criar essa criança. Então não aborte, não ouça essas ordens do inimigo de aborto. Deus condena o aborto. E essa mamãe teve o privilégio, agora ela vai criar o seu próprio filho, amamentar o seu próprio filho. Então aquela sentença de morte caiu por terra pelo poder que há no nome de Jesus. E eu declaro que esta sentença de morte caia por terra em nome de Jesus na vida dessas crianças, que foi dado ordem pelo STF para que matassem as crianças no ventre das suas mães. E eu ministro que essas mães terão juízo. Eu ministro que essas mães tenham compaixão e que elas não obedeçam às ordens do diabo, para que elas possam ser bem-aventuradas. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como um filho, e ela pôs-lhe o nome de Moisés e disse: eu o tirei das águas. Ou seja, ela criou o menino, depois estava grande. Olha só, ela nem teve a audácia de colocar o nome, mas Deus sabe todas as coisas. Quando entrega ali a mãe adotiva, o criou e deu-lhe o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas. Aí aqui a gente já entra, que é a figura da mãe adotiva. A Bíblia diz que essa princesa, ela amava muito Moisés. O amor de uma mãe adotiva. Nós vimos aqui as mães que olharam para a situação daquelas mães e disseram: eu não vou obedecer a ordem do diabo, eu vou obedecer a ordem de Deus, e eu não vou matar essas crianças. Aí Deus olha para a atitude daquelas mulheres e diz: eu também abençoo a vida de vocês e libero vocês para prosperar. Aí depois a gente vê uma mãe que num cenário de morte, no cenário de escravidão, no cenário de sofrimento, e aí Deus lhe dá algo bonito, Deus lhe dá uma esperança, Deus lhe dá uma alegria. Aí o diabo diz: é para matar. Aí o diabo diz: não vai sobreviver. Aí Deus dá uma estratégia a essa mãe, e essa mãe entrega o seu filho para a adoção. Mas Deus, quando a gente faz as coisas na direção de Deus, Deus deu a ela o privilégio de ela amamentar, de ela cuidar, de ela balançar, de ela pegar os primeiros momentos, de se ligar ao seu filho, porque o leite materno liga a criança à mãe. Deus deu toda essa estratégia, e aí depois que o menino está grande, entrega para a mãe adotiva, que também com o mesmo amor e carinho cuidou de Moisés. Parabéns às mamães que não geraram, mas que amam
os seus filhinhos adotados. Então, esse menino cresce e ele não perde as suas raízes. E ele vê o seu povo sendo massacrado, e ele se revolta. E todo mundo já conhece a história de Moisés. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esta mãe, que esse ventre era um ventre abençoado. Esse ventre gerou Arão, esse ventre gerou Miriam, e esse ventre gerou Moisés. Que o ventre das mamães seja um ventre que gere grandes homens para esta nação. E aqui eu trago algumas observações. Está surgindo uma nova modalidade aí de bebês. Esqueci o nome agora, são bebês de brinquedo, mas bebê reborn, né? E que ele simula mesmo uma criança. E agora tem pessoas que estão levando essas crianças para shopping, para não sei o que, para médico. É uma loucura, irmão. Negócio de doido. Se imagine uma mãe que perdeu o seu filho, que perdeu o seu bebê e está com problema pós-parto, aquela situação toda, e aí entrega essa criança. Às vezes a cura é o veneno, porque para ela superar aquela dor, aí entrega um bebê, mas o problema dela não vai passar, porque aquele bebê não é de verdade. Então às vezes a intenção é boa, mas acaba causando, coisas piores, porque a pessoa já não está bem, e aí recebe uma criança como se fosse filha, aí fica cuidando, a mente já não está legal, acaba acreditando naquilo, e aí nascem essas loucuras. É uma fantasia. Então a gente percebe que hoje a humanidade tem vivido de uma forma que tem evitado os traumas, tem evitado os transtornos, e isso é importante para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. Em nome de Jesus, essa mãe precisa entender que ela pode gerar outros filhos, ela precisa entender que há um tempo para todas as coisas, mas pegar e entregar a mãe de uma pessoa que já não está bem. E aí tem acontecido essas coisas. O mundo está virado, o mundo está louco. Aí já tem o STF aí dando ordens para que matem as crianças, o aborto. Porque o diabo ele planejou a extinção da humanidade. Olha que plano maligno, exterminar as crianças. Agora eu tenho visto que saiu um estudo já aí sobre as programações infantis. Todas elas, eles usam sons, eles usam imagens, eles usam formas para atrair a atenção das crianças, e as crianças ficam como zumbi hoje na frente de uma televisão, focado naquelas coisas, porque eles querem fazer, com que as crianças, que eles entenderam que o futuro está nas crianças. Por isso que é importante a conscientização. Mamães, cuidem dos seus filhos, porque se o nosso país, por exemplo, está nessa situação assim terrível, mas a esperança está na próxima geração, nos jovens, nas crianças que estão nascendo, para vencer, porque graças a Deus que as pessoas só vivem 70 anos, o que passar de 70 é de cansaço e fadiga, mas ninguém chegará aos 150 anos de idade. Uma nova geração virá, precisamos cuidar dessa nova geração, e através de você, mamãe, não entregue a responsabilidade para outras pessoas. Então aqui eu deixo essa mensagem de conforto, de carinho para as mães que se compadecem
com as outras mães, para as mães que enfrentam todas as dificuldades para criar os seus filhos, para a mãe que perdeu o seu filho por um curto período para este mundo cruel, mas que no dado momento esse filho voltará para perto de você, para as mamães que perderam os seus filhos, que o Senhor seja teu conforto, teu consolo, para as mamães adotivas, que é o pai e a mãe, que Deus te dê força e coragem para que você crie o seu filho, porque a mãe, o papel da mãe é muito importante na vida de uma criança. Então que você tenha essa sabedoria e que possa criar seu filho. Eu também já profetizo em nome de Jesus, que não haverá abortos nesse país, que essa mensagem chegue no coração de mamães que nesse momento pensam em fazer o aborto, tirar seu filho do ventre. Não faça isso, não atraia para a sua vida as maldições, não atraia para a sua vida, sabe, coisas ruins. Seja fiel ao Senhor, não obedeça a ordens malignas de homens, seja ele quem for, obedeça tão somente a Deus, porque Deus te dará condições de você criar o seu filho. Se você não tiver condições, Deus enviará alguém com condição que possa criar o seu filho para você. Mas não matem, não faça aborto, não faça isso, porque isso aí é um crime diante do Senhor. Não devemos obedecer ordens de homens malignos. Nossa primeira obediência vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Feliz Dia das Mães. E que sem uma mamãe não estaríamos aqui. Eu acho a gravidez algo tão lindo, algo é perfeito. Uma mãe gerar um filho no seu ventre e trazer a este mundo é algo que só o Criador poderia fazer. E por mais que as pessoas aí tentem desfazer, as pessoas aí têm tomado algumas atitudes, eu me sinto mulher, eu quero ver você gerar um filho. No dia que você gerar um filho, aí eu digo que você é mulher. Nós sabemos que tem mulheres que são estéreis, mas é mulher, tem lá tudo dentro do seu corpo, tudo certinho. Mas Deus também transforma a estéril em mãe de filhos. Mas por mais que você se ache, Deus nunca transformará o seu ventre para gerar, porque Deus fez o homem e fez a mulher, macho e fêmea os criou. O homem não tem espaço para gerar uma vida. Você pode se sentir o que você quiser, mas diante de Deus só existe homem e mulher. É a verdade. Mas hoje está vivendo um mimimi terrível, né? Mulher, hoje no nosso país, a mulher do ano é um homem. O homem do ano é uma mulher. Acredite quem quiser. Só existe tomada macho e fêmea. O que passa disso é gambiarra. Mas existem mães adotivas, existem mães de sangue, mas gambiarra não existe. E que Deus abençoe a vida das mamães. E estou aqui pregando em defesa do Evangelho. No nosso país ainda, por enquanto, podemos falar, mas chegará um dia que as pessoas terão que ter coragem para pregar a verdade. Amém? Parabéns, mamães. Essa é uma palavra para que Deus conforte o coração de vocês. Não desista dos seus filhos, não desista daquilo que é bonito. Deus te deu, sabe, um filho bonito. Deus te deu um futuro. Deus te deu uma esperança. Deus nunca perde o controle de nada. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Maravilhoso Deus, eterno, bendito Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua infinita bondade. Nós abençoamos as mamães do nosso país, as mamães do mundo inteiro.
para que elas sejam sábias, para que elas com muita sabedoria venham cuidar dos seus filhos, a honra e glória do teu nome. Leva-nos em paz, em segurança, debaixo das tuas potentes mãos. Nos dá uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelos dízimos, as ofertas da tua casa. Eu te agradeço porque nós conseguimos pagar o aluguel da tua casa. E que o Senhor continue a nos mover e a nos direcionar no centro da tua vontade. Eu te peço pela vida de cada membro desta igreja, que tu possa estar resolvendo todos os problemas, colocando eles no centro da tua vontade, e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós abençoamos o vizinho da frente, da esquerda, da direita, da retaguarda. Abençoamos os vizinhos que estão na parte de cima deste prédio. Que o Senhor possa abençoar todo este bairro. E nós decretamos a falência do diabo nesse bairro. E que essas pessoas possam ser alcançadas pelo poder que há no teu nome. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, e você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.